Ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas isso está explícito na Bíblia. Sim. Pelo menos nessa Bíblia que a gente tem. Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Meu nome é Bruno Silva e nós estamos sempre aqui deixando uma visão bíblica dos fatos que acontecem aqui na internet e também, claro, dos assuntos teológicos, bíblicos, gerais que acontecem pelo mundo afora. E hoje eu quero falar sobre esse tema aí, ó. Jesus não era Deus? Vamos acompanhar e já peço a você que deixe a sua opinião a respeito desse assunto aqui nos comentários, gente. Vamos ver aí. Aí eu vou pro cristianismo. O fundamento do cristianismo é que Cristo é Deus encarnado. Ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas isso está explícito na Bíblia. Sim. Pelo menos nessa Bíblia que a gente tem. Sim. Em outras poderia não estar. Mas se você acha que a Bíblia é essa, ali tá na cara. Sim. Apesar de muita gente falar que não. Então... Tem gente que fala que não tá explícito? Que não tá, claro. Por exemplo, os testemunhos de Jeová acreditam que não tá na Bíblia a divindade de Cristo. Que eles acreditam só numa figura única, como se fossem os judeus que, em hebraico, né, lá em Deuteronômio fala Shema Israel, que é ouve Israel. Adonai Eloheinu, que é o Senhor nosso Deus. Adonai Errad, é um Deus único. Então é só um, não tem Pai, Filho e Espírito Santo, pô, não tem trindade. É um só. Então, os testemunhos de Jeová que se inspiram no Novo Testamento também vão dizer, não, em nenhum momento fala que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é o primogênito no sentido etimológico da palavra, que é primo de primeiro e gênito de gerado. Jesus foi a primeira coisa que Deus fez, mas ele não é Deus. Mas tá, eu discordo, porque isso aí tá na cara que é. Revelação do anjo Gabriel. Não, na anunciação de o Evangelho de João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez, aí lá na... Olha só, deixa eu voltar aqui só num ponto. Quando ele diz assim que é explícito na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo é Deus encarnado. Só que eu sei que muitos não acreditam nisso. Tem muitos por aí, mesmo tendo ali na Bíblia vários pontos mostrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, eles insistem em acreditar, alguns, que Jesus Cristo é apenas um profeta. É o que alguns acreditam, né? Mas eu creio que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. O que você crê? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião, qual que é a sua crença, né? Você crê que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus? Você crê na Trindade? Deixa aqui nos comentários sua opinião. A frente vai falar, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos nele a glória do unigênito do Pai. E aí o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, foi o único que deitou no colo de Jesus, foi chamado de discípulo amado. Quando Jesus estava na cruz, foi o único apóstolo que ficou com ele até o final. Ele escreve na epístola de João, primeira epístola de João 5:20, no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, assim, tá na cara. Então, o próprio Jesus dizia, né? Que meu pai... Então, tá explícito. É porque ali tá um pouco mais implícito. Porque o que o cara vai argumentar? Para Jesus ser Deus, ele tem que ter os 4 atributos da divindade, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente sabe tudo, onipresente está em todos os lugares e onipotente tem todo o poder. E eterno, não tem início nem fim. Aí o cara vai falar, não, Jesus já mostrou várias vezes que ele teve início, teve fim e não sabia de tudo. Aí você pergunta, onde? Quando ele fala que, perguntaram para ele, essas coisas, Mateus 24, né, ele fala do final dos tempos. Aí um cara fala, isso aí que você está falando vai acontecer quando? Ele falou, não sei. Ninguém na terra sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus. Aí o cara fala, viu, então ele não é onisciente. Só que isso aqui é na fase de Jesus esvaziado na carne. Isso. Quando ele morre e ressuscita, em Mateus 28:18, ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele retoma a plenitude da divindade, né? Então, é como se a doutrina na teologia cristã é a doutrina kenosis, que é o esvaziamento de Deus para virar um homem. Que aí o apóstolo Paulo explica isso quando ele fala, Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação assumir a forma de Deus, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Então ele estava ali desprovido de certos recursos que ele tinha na plenitude da divindade. Porque ele na minha opinião, sei lá, se rebaixou ao nível de ser humano. Isso. Porque você sai da divindade e é impossível você, da divindade, ter carne. E ele tentou vir aqui virar um homem e mostrar que dava pra ter uma vida digna, né? Aí não ia... Nos limites da humanidade. Se ele tivesse cheio de regalia, o cara ia falar, você tá roubando, aí não vale, né? É o que aconteceu no deserto, né? Sim. O diabo tentou e falou, cara, mas...
eu sou ser humano, deixa eu cumprir aqui. Ele falou, porque você não transforma, tá com fome, a pedra em pão. Pula daqui falou, que também, os anjos vão te também tá, né? Aí vira uma conversa. Aí é fácil você vira falar, uma argumentação hermenêutica. Segue o caminho aqui que tá legal. É legal pra você. Ele desce como Deus assim numa carruagem, né, numa rede tomando água de coco. Aí a vida é difícil aí, né? Pô, tô sentindo, fala, você tá tomando água de coco na rede, pô. Vem o intuito de Cristo ter sido Cristo, você acredita que foi para isso? Para mostrar que é possível ter uma vida... Também. Também? O objetivo principal é salvar a humanidade. Porque sem Cristo a humanidade não estaria salva mesmo seguindo os ensinamentos. Sim. Por quê? Porque aí vem o Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. E aí Deus estabelece uma regra que o salário do pecado é a morte. Não só a primeira morte, a segunda, que é muito pior, que é a espiritual. Porque morte física faz parte, espiritual aí tem que querer muito, né? Porque Jesus deu um caminho para tu não passar por essa, né? Por isso que no Apocalipse fala, bem-aventurado que não passa pela segunda morte, que seria o inferno, a morte espiritual. Então, para resolver esse problema, seria necessário um sacrifício perfeito. Hebreus que vai explicar isso, né? Hebreus fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Só que o derramamento de sangue dos animais que eles faziam no Holocausto não era suficiente para realmente perdoar o pecado. Era só uma... É tipo você rolar o cartão de crédito, só jogar para frente. E o saldo vai acumulando, né? Então aí o livro de Hebreus vai falar, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro é o que tirava o pecado. Aí Deus vira um Cordeiro e ele se entrega. Aí é um sacrifício perfeito que de uma só vez entrou no Santo dos Santos para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então só esse sacrifício poderia, segundo montando esse quebra-cabeça da Bíblia, realmente perdoar os pecados, porque Jesus ele pagou o preço no nosso lugar. Meus amigos, olha, o fato é que sobram versículos bíblicos que mostram a divindade de Jesus. Sobram. Só que é aquela história. As pessoas não são obrigadas a acreditar. As pessoas podem fazer as suas elaborações, não vou nem dizer interpretações, porque eu sou de uma linha que penso teologicamente que a Bíblia não é de particular interpretação, até porque isso está escrito no livro de 1 Pedro. Se eu não me engano, capítulo 2, versículos 16 ou 17 ali, lá está explícito que a Bíblia não é de particular interpretação. Só que muitos, infelizmente, eles pensam que, até usando alguns textos ali de subterfúgio para enfatizar que Jesus não é Deus, não é o Filho de Deus, que ele é apenas um homem, um profeta, e alguns confundem aí, falando que Jesus é o arcanjo Miguel. Você vai ver as pessoas falando de tudo, principalmente aqui na internet. Mas e você, o que você pensa? Deixe sua opinião, seu comentário aqui, o que você pensa dessa temática. Meus amigos, esse foi o vídeo. Até a próxima, gente.